Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um Momento Saúde. Estamos aqui com a doutora Simone e hoje nós vamos falar da hérnia inguinal. É um assunto muito importante também e são cirurgias, né, que tem aí no ambiente hospitalar, cirurgias até comuns, né, doutora? Muito comum. E cirurgia simples, né? Não dura muito tempo e eu gostaria de agradecer mais uma vez de você estar aqui conosco e falar com o pessoal de casa aí, para o pessoal entender melhor, com palavras simples, o que é a hérnia inguinal. A hérnia inguinal, ela é uma protuberância, né? Como se fosse um caroço que dá na região inguinal da pessoa, né? Ela se forma através de uma alça intestinal, que ela atravessa por um ponto fraco na parede abdominal, né? E fica por baixo, né? Da região subcutânea. Então, assim, muitas vezes quando a pessoa faz um esforço físico, ela aparece, aí depois no repouso some. Então, é ali uma parte do intestino que surge entre os músculos da parede abdominal. Vai forçando aquele músculo ali até abrir, como que é? Isso. Vai abrindo, aí o intestino vai forçando, de acordo com que ou faz esforço físico, tudo e vai... Isso, tem vários fatores de risco, né? Por exemplo, a pessoa que faz esforço físico intenso, né? Pega peso, então assim, aquilo acaba às forçando... vezes de maneira até inadequada. De maneira inadequada, acaba forçando a musculatura do abdômen, né? Aí causa essa fraqueza muscular por onde o intestino passa. Outras vezes a pressão dentro do abdômen, né? Uma pessoa obesa ou uma pessoa que está com um quadro assim de uma tosse, sabe? A pessoa está tossindo muito, então faz muito esforço, Sim. Aumenta a pressão abdominal, já tem aquela fraqueza muscular e a parte do intestino vai e se extrapola ali. E no caso, assim, a pessoa tendo e pegar muito peso também, peso da maneira, né, incorreta. Sim. E quando força muito, a pessoa, como que ela descobre? Ela começa a ficar volumoso, como que é? A pessoa descobre, geralmente, que ela percebe, né, uma parte alta, como se fosse uma região endurecida na região da virilha, né? Pode ser do lado direito, ora do lado esquerdo. Às vezes, a pessoa pode ter bilateral, né? Então, a pessoa começa a preocupar que está vendo aquele carocinho ali, aquela parte endurecida, vai ao médico, o médico faz lá o exame físico, avaliação clínica e chega na conclusão de ser uma hérnia inguinal, sabe? Outras vezes a pessoa começa com dor também, né? Começa a sentir dor naquela região e procura o médico e tem o diagnóstico, né? Então, no caso, os fatores de risco seria esse. Peso durante muitos anos, pegar peso, fazer esforço, tem outros também? Pode ter a hérnia que a pessoa nasce, né, com ela, que já vem com aquela fraqueza muscular, né? E mais esses fatores de risco também. Ah, sim. No caso, então, pelo exame físico, o médico já detecta que é uma hérnia. Pelo exame físico, o médico já detecta que é uma hérnia. Às vezes ele pede o paciente para tossir, né? Que aí faz um esforço com o abdômen, aí fica mais evidente, sabe? Então, pelo exame físico dá para saber quando é hérnia. Quando tem alguma dúvida, às vezes a hérnia está bem pequena, então gera alguma dúvida, aí pode fazer exame de imagem, por exemplo, Sim. Um ultrassom, né, da região inguinal, né, que é a virilha. Sim. E pode estar sentindo aquela dor, pode ser até uma hérnia pequena que está ali, mas pode estar tendo aquela dor e pode ser indolor também? Pode ter dor e pode ser indolor. Geralmente aquela alça intestinal, ela sai, né, e depois ela volta. Então, dependendo do esforço que a pessoa fizer, ela pode sair e que a gente fala a hérnia
encarcerada. Por quê? Ela sai, aí ela tem dificuldade para retornar para o local de origem. Aí é problema, né? Aí começa a ficar inchado, começa a sentir dor, aí sim começa a ter problema. Muitas vezes ela sai, aí não consegue retornar, começa a inchar, depois que é a hérnia encarcerada, se não tratar, se não conseguir voltar ela para o lugar, né? Às vezes a gente pede a pessoa para deitar de barriga para cima na cama, começar a fazer movimento de massagem aos poucos para tentar voltar a hérnia para o lugar. Porque ela pode ficar ali... Isso é difícil, né? Porque deve doer e fazer massagem ainda. Edemaciar e encarcerar, prender a circulação, e aí uma hérnia estrangulada, que seria uma urgência, né? Eu teria que ir para o bloco cirúrgico, cirurgia de urgência. Chegar ao ponto de estrangular ali, né? Sim. E o tratamento, então, eu vejo, assim, pessoas que pode estar convivendo com isso, aquela hérnia que vai e volta e às vezes não sente dor, que eu vejo senhores, pessoas simples e que a gente nota ali ao fazer triagem, a gente nota ali que tem um volume e a pessoa mesmo fala, não, isso aqui é uma hérnia e tem muitos anos que eu tenho ela. Dá para conviver com isso? Ou sempre vai ter um risco? Ou é porque a pessoa é leiga mesmo, não sabe do problema que ela pode ter? O risco, né? Todo paciente que tem uma hérnia tem um risco, né? De um encarceramento, de um estrangulamento, então tem esse risco. O tratamento eficaz da hérnia é cirúrgico, não tem jeito. O tratamento da hérnia é cirúrgico. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa tem aquele tumefação, né, aquele carocinho ali na região da virilha, mas não dói, então ela não procura atendimento médico, outras vezes procura e fica na fila esperando para fazer a cirurgia, né? Ou às vezes, quando vai fazer o risco cirúrgico, vai passar no anestesista, no cardiologista, aí dependendo da condição clínica da pessoa, às vezes é um idoso mais debilitado, que tem vários fatores de risco, às vezes tem problema de coração, às vezes tem outros problemas, e o médico, né, que vai fazer o risco cirúrgico, opta só por acompanhar aquela hérnia, né? Então, opta pela não cirurgia, pelo risco da cirurgia, por ser, às vezes, um paciente um pouco mais debilitado. Mas o tratamento da hérnia, ele é cirúrgico. Sim. Então, os sintomas é aquela elevação, pode ser dolorido também. Sim. Que se a pessoa espirrar, tossir, dói. Sim, quando muito. faz algum esforço, né? Sim. A pessoa começou a tossir, a hérnia vai e desloca, né? Através da parede abdominal. Aí você aperta assim, ela volta. Você sente que ela está voltando. Sente que ela está voltando. Então seria mais esses sintomas assim, característicos aí de uma hérnia. Isso, e quando tá com dor, pode acontecer de ter náusea, vômito, né? Sim. Aí a dor, se ela encarcerar, se ela estrangular, é uma dor que começa leve e vai apertando no decorrer das horas, levando, né, a urgência, cirurgia de urgência. Então o tratamento é cirúrgico, não? O tratamento é cirúrgico. Como, né? Pode ter o tratamento conservador, assim, observa. No caso que você falou, se for um idoso, né, ou uma idosa, assim, que tem aí que já está mais debilitado, já tem... Fator de risco que dificulta um pouco a questão da cirurgia, né? Então, o médico, para ele respaldar o paciente de uma possível complicação da cirurgia, ele opta por não operar. Mas se esse paciente começar a ter dor, ter muita dor, ficar muito frequente, ter um risco, se ela encarcerar, aí não tem jeito, aí tem que operar. Muito bem. E isso acontece mais em homens ou pode acontecer em mulheres também? Pode acontecer em homens e em mulheres. A taxa maior, né, é em homens, mas pode acontecer em mulheres também. Até por questão também, né, de força, de pegar coisas pesadas, essas coisas. Do né? trabalho que o homem exerce, né? Sim. Sim, aí já é um fator de risco. Geralmente, o homem ele tem uma tendência a trabalhar em funções que pegam mais peso, que exigem mais força física, né? Sim. Agora vamos lá. No caso da cirurgia ali, seria a hernioplastia, é isso? Hernioplastia, que tem... Como que é essa hernioplastia?
Essa hernioplastia é a cirurgia, né? Pode ser de 2 tipos, ou a cirurgia aberta, ou a cirurgia através da laparoscopia, né? Onde faz pequenos furinhos em locais específicos do abdômen. O médico, ele insere os aparelhos como se fossem umas hastes, umas pinças, e através do vídeo, ele vai lá, posiciona, né? A alça intestinal, coloca uma tela para evitar que ela volte a sair ali aquela abertura, né? Então, todas as hérnias agora colocam aquela tela? Porque tem também a sutura também daquela... Não, depende. Por exemplo, se for uma hérnia umbilical pequena, pode só mesmo fechar aquele orifício, então depende. Não necessariamente precisa de tela, é ele que vai avaliar ali no caso. Vai avaliar. Então, no caso, quando é muito pequeno, não é tão grave assim, a cirurgia ali necessariamente não precisa de pôr tela. O cirurgião, ele vai avaliar, né, o melhor lá no local da cirurgia mesmo, da cirurgia. Ele vai avaliar direitinho se ele faz o uso da tela ou não. Então, a cirurgia de hérnia é uma cirurgia simples, é muito comum, né, doutora? Você vê muita gente fazendo esse tipo de cirurgia e não tem que se preocupar. E se tiver um desses sintomas aí, né, que pode caracterizar uma hérnia, igual a doutora falou, procura um atendimento médico, né, doutora? Quanto antes, até melhor, você pode estar tratando e acabando até com um problema, né, que é uma coisa assim simples e que não tem que se preocupar, né, doutora? E procura atendimento médico, né, que aí o médico vai avaliar. Se ele fechar o diagnóstico é uma hérnia, então assim, não fique com receio, já dá entrada os papéis para cirurgia, porque é melhor fazer uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia agendada, que você vai ter tempo para fazer um risco cirúrgico, né, do que você ficar postergando, como muitas vezes não sente dor, então fica ali, não vou operar, e passa 1, 2 anos, até o momento que ela encarcera, estrangula, e tem que fazer uma cirurgia, né, de urgência, né, sem preparo nenhum. Então... Sim, você já até respondeu a pergunta que eu ia fazer aí, aos perigos se a pessoa for adiando essa cirurgia, né? O que acontece? Né, a dor intensa, o estrangulamento, então essa alça intestinal, ela pode necrosar, né, corta a circulação sanguínea ali, dá uma infecção, dá uma ruptura, cai fezes no abdômen, né, causa um processo inflamatório infeccioso, pode gerar uma infecção abdominal, né, importante, pode cair na corrente sanguínea, pode gerar uma sepse, levar à morte do paciente, né? Isso aí, muito bem. A gente está conversando aqui, mas eu vou dar uma pausa aí para a gente ir no quadro Saúde Mental. Olá, você que está assistindo o Momento Saúde, seja bem-vindo ao Saúde Mental, um quadro de perguntas e respostas aqui com a psicóloga Tatiane. Obrigado, Tatiane, tudo bem? Olá, Renato, obrigada a você por essa oportunidade e é muito prazeroso estar aqui esclarecendo as dúvidas da população. É isso aí. E você pode mandar sua pergunta. Aí na sua tela tem o número da TV Caravelas, é o WhatsApp, e você pode mandar sua pergunta, pode colocar o seu nome ou pode não ser identificado também, fica a critério seu. Mas mande a pergunta para a Tatiane, que ela vai responder as suas perguntas com o maior prazer. E vamos começar então, né, Tatiane? O Carlos de Ipatinga, muito obrigado, pessoal de Ipatinga, está contribuindo muito aí. E está perguntando aqui, ficar nervoso o tempo todo e com medo de tudo é normal na adolescência? Não. Tudo aquilo que é excessivo não está dentro de um quadro de normalidade. É interessante a gente compreender que a adolescência é uma fase muito intensa, né? O adolescente tem muitos questionamentos, ele está numa fase de transição em que ele está saindo da infância e
né, transitando para a idade adulta. Então, é muito comum ser muito intenso, sentir tudo de uma forma muito exagerada, uma sensibilidade maior com tudo que acontece. Agora, o medo, se ele for intenso demais, acentuado demais, de estar gerando esses comportamentos, né, que você trouxe aí, Renato, de fato, alguma coisa já está desencadeando mais pelo lado patológico. É importante buscar ajuda. Por quê? O medo, ele traz vários outros sentimentos, vários outros sintomas e provavelmente, se a pessoa já está no ponto de ficar nervoso o tempo todo, com medo de tudo, né, com essa sensação, tem um estado de alerta aí que já está funcionando o tempo todo. E isso é muito desgastante. Isso vai interferir no foco, na concentração, provavelmente no sono, na alimentação e até na própria rotina para fazer as atividades diárias. Então, eu sugiro que busque uma ajuda profissional, que passe, né, por uma avaliação para, de fato, saber se está algo dentro do esperado. Não sei se a pessoa está passando por algum momento que está gerando isso tudo também, né? Se tem uma situação externa que está desencadeando isso. Porque muitas vezes, assim, a adolescência, ela já é muito intensa por si só. Estando tudo bem, tudo fluindo maravilhosamente, o adolescente já vai ter as intensidades dele, que é normal para a fase. Imagina quando está acontecendo um tanto de coisas na vida desse adolescente. Então, tudo vai ficar muito mais intenso. Então, é necessário buscar um apoio, porque são sentimentos que vão gerar sintomas, vão gerar sofrimentos, vão gerar prejuízo na rotina. Então, é interessante buscar uma ajuda profissional, passar por uma avaliação e ter estratégias de cuidado. É importante incentivar esse adolescente aí também a atividade física, ver como que está essa alimentação, como que está o sono, como que está o uso de telas, que normalmente os adolescentes adoram ficar nas telas por muito tempo, isso vai disparar a ansiedade. Então é importante entender quais os comportamentos que está reforçando esse nervosismo. Né? Uma falta de atividade física, uma alimentação desequilibrada vai estar favorecendo esse comportamento mais nervoso. Uso excessivo de telas também. Então, são coisas que vão se somando com uma fase que, por si só, já traz muitos questionamentos. Então, é importante ver esse padrão de comportamento do adolescente e buscar uma ajuda, tentar acolher. Os adolescentes, alguns, às vezes, têm resistência, assim como qualquer pessoa na vida, em aceitar uma ajuda, mas tudo que é feito com cuidado, com responsabilidade e com acolhimento é possível de ser feito. Na verdade, o que eles mais precisam nessa fase é acolhimento, compreensão e cuidado. Antes de chegar nessa fase que o Carlos falou aqui, tem adolescentes que é mais reprimido, que é mais tímido, que tem uma certa dificuldade de estar expressando, falando com os pais. Geralmente a mãe, né? A mãe que ouve mais, que se abre mais com a mãe. Mãe é mãe, né? Então, assim, só que tem adolescente que parece que não fala nada do que está acontecendo. O que os pais podem estar fazendo para isso? Porque às vezes está passando por uma série de problemas, seja na escola, ou com os amigos, na turma de amigos. No caso, quando ele fica quietinho, não fala, os pais às vezes têm que buscar algumas coisas, mas mesmo assim, com a mãe já é difícil, com o pai muito menos. O que fazer? Aí é importante, né, um ponto também, assim, quem está próximo desse adolescente, compreender o momento que ele está passando e como que esse nervosismo se manifesta. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, o fulano está muito nervoso. Mas aí quando a gente vai entender, às vezes o outro não está nervoso. Às vezes o outro só não concorda com tudo que concordava antes. O outro só não cede para algumas coisas que cederia antes. Então é importante entender como que é esse nervosismo, né? Porque da forma que a pergunta veio, dá uma sensação assim de que a pessoa está tendo alguns comportamentos mais alterados, né? Algo que está chamando a atenção. Mas quando eu digo de buscar uma ajuda para essa pessoa, para ela passar por esse acolhimento por um profissional, não necessariamente vai ser algo que tenha uma gravidade ou que precise de um tratamento, né? Não necessariamente vai ser isso, Renato, mas vai ser um profissional que vai conseguir compreender o que está acontecendo com essa pessoa nesse momento. Porque, na verdade, assim, a pergunta veio, a gente não sabe se a pessoa está falando dela ou se ela está falando de outra, né? Sim. Porque muitas das vezes... é um pai que está falando. Exatamente, porque às vezes eu posso estar percebendo o meu filho assim,
mas não necessariamente a forma que eu percebo é a forma que ele está sentindo. Então, por isso que é importante ter alguém que vai conseguir trazer essa diferenciação, porque às vezes acontece muito isso. Às vezes os pais vêm, demandam da gente um acompanhamento, um cuidado com o filho deles, e eles trazem uma situação conforme os sentimentos deles, as percepções deles e as preocupações deles, e quando a gente vai para o atendimento com o filho, não é dessa forma que as coisas têm acontecido, são pontos de vista diferentes, aí talvez vai envolver um trabalho que envolve a família, uma mediação de diálogo com eles para alinhar alguns pontos, então assim, é muito complexo dar uma resposta objetiva para essa pergunta, que pode ser um tanto de coisas. Só que, voltando para o foco principal da pergunta, que é saber se é normal ou não, tudo aquilo que excede e que traz um sofrimento intenso por um tempo maior, a gente já considera que já envolve um pedido de cuidado aí. E é aquilo também que possa estar mudando o comportamento e as pessoas podem perceber da mudança do comportamento desse adolescente, né? É uma coisa... Sim, e essa questão do apoio, quando você fala a questão do vínculo com o pai ou com a mãe, isso aí vai depender muito da relação que foi construída com esse adolescente. Com quem ele tem mais afinidade? Alguns podem ser com a mãe, outros com o pai, alguns podem ser com o irmão, com tios, tias, amigos, né, padrinhos, madrinhas, ou até mesmo conhecidos. Então é importante identificar quem que consegue acessar essa pessoa, quem que já tem um vínculo com ele ou com ela, que ele vai conseguir se abrir, que ele vai conseguir falar o que ele está sentindo. É importante identificar isso aí para poder conseguir ajudar a pessoa. Tatiane, a Jurema de Coronel Fabriciano, Vale do Aço, está perguntando aqui que tem insônia há meses por causa do estresse no trabalho. Isso pode afetar a minha saúde mental a longo prazo? Então, a saúde mental parece que já está afetada, né? Porque são meses, Sim. Então a gente não está falando de uma coisa que está acontecendo há poucos dias ou algumas semanas, né? São meses, então é algo que está estendendo e ela já identificou que está relacionado ao estresse no trabalho, né? Então a saúde mental dela de fato já está sendo afetada. Agora, o nível que isso está acontecendo, seria interessante ela buscar uma ajuda profissional para conseguir avaliar. Mas só de já ter meses com insônia e ela já identificou a causa, que é alguma coisa que está acontecendo no trabalho, é importante buscar ajuda para cuidar desse estresse e aprender a gerenciar a situação que estão desencadeando esse estresse no ambiente de trabalho. Isso acontece muito, né? Não só com a Jurema, mas acontece com a maioria, né, do pessoal aí, está representando bem aí, né, que a gente fez, eu fiz um programa sobre síndrome de Burnout, foi com a Tatiane, com você, né, e se a produção quiser colocar aí, ó, vale a pena assistir, muito importante, tá? O estresse no trabalho, aquela dificuldade de se adequar, né, ao ambiente de trabalho, às pessoas. Então é muito importante. Eu estou aqui para convidar você, Jurema, para assistir, se você não assistiu ainda, sobre a síndrome de Burnout, com a Tatiane, a própria Tatiane aqui. Muito importante, né? E aí é importante a gente compreender e aceitar que o número de afastamentos do trabalho está aumentando cada vez mais, né? E isso diz que nós precisamos cuidar também do nosso ambiente de trabalho e para lidar com esse ambiente, né? Então, buscando ajuda profissional, Jurema, pode ser que você consiga identificar as causas desse estresse, como gerenciar esse estresse e adotar comportamentos de mudança, tomar algumas decisões que possam favorecer a sua saúde mental. O Vinícius de Timóteo está perguntando aqui, eu creio também que está relacionado com o trabalho também. Existe diferença entre tristeza, depressão e burnout? Como saber qual estou passando? Parece que já está passando aí por um desses problemas. Sim. Então, a tristeza é um sentimento que ao longo da vida, né, em algum momento ou em vários momentos nós vamos vivenciar, né? Isso é fato, não tem como a gente fugir disso.
né? Assim como o sol não aparece todos os dias, nós não estamos sorrindo todos os dias. Creio que a né? tristeza é um sintoma da depressão também, né? É um sintoma, mas a tristeza por si só não caracteriza a depressão. Não né? caracteriza. A depressão vai ser um diagnóstico, vai ter vários Depressão fatores. pode ter tristeza, mas quem tem tristeza não necessariamente é uma depressão. Exatamente, não vai, a tristeza não necessariamente vai significar uma depressão. A tristeza é um sentimento que todos nós em algum momento da vida vamos experienciar e que às vezes a gente precisa aceitar esse sentimento como algo que vem sinalizar que ele não está legal. Porque coisas que nos deixam tristes, situações que nos deixam tristes, de alguma forma está mostrando pra gente que aquilo ali a gente tem que evitar, né? Então, se eu estou insistindo em alguma coisa que me traz tristeza, será que eu tenho depressão? Não necessariamente. Pode ser que eu estou insistindo em alguma coisa que só me deixa triste e eu preciso simplesmente deixar de investir naquilo que está me trazendo esse sentimento. Então, é um sentimento que quando a gente consegue escutá-lo, a gente traz mudanças transformadoras. Se o sentimento não está legal de sentir, é porque alguma coisa precisa ser mudada. A depressão já vai envolver um diagnóstico, tem outros critérios que vão fazer parte disso, muito além da tristeza, inclusive o tempo que isso acontece, os prejuízos que traz na rotina, isso tudo vai estar dentro do quadro da depressão. E a questão do burnout, né, quando a gente fala em si desse transtorno, está associado a questões do trabalho, né? É específico para isso, que às vezes a gente encontra a pessoa, ela tem todos os sintomas dele, mas é dentro de casa, então já não é ele mais, né? Ele vai configurar no ambiente de trabalho, somente no ambiente de trabalho. Em qualquer âmbito da vida já não vai caracterizar nesse transtorno. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando com as perguntas. Espero que esse novo quadro esteja ajudando a você, telespectadores, não só para quem faz a pergunta, mas quem faz a pergunta pode representar também muita gente, né, que está nos assistindo, gente que você vivencia aí, pessoas próximas de você que pode estar passando por isso, e espero que vocês estejam gostando do novo quadro Momento Saúde com a Tatiane, psicóloga. Com certeza, Renata, as perguntas que têm chegado para a gente são coisas que estão muito comuns hoje em dia, são os motivos e as queixas que as pessoas estão trazendo nos atendimentos. Então, assim, você que tem a sua dúvida, a sua pergunta aí, não se intimide, mande a sua pergunta pra gente, porque você pode estar ajudando outras pessoas também. Se caso você não quiser se identificar, é só passar essa informação, né, Renato, que a produção não vai identificar seu nome, nem de onde você é, dependendo da pergunta ou da situação, mas entenda que a sua pergunta, a sua dúvida, a sua angústia pode ser de muitas pessoas. É isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, de estar conosco aqui no Saúde Mental. E é isso aí, gente. O Momento Saúde está dando continuidade, vai dar continuidade, mas o Saúde Mental vai estar na próxima semana aqui no programa Momento Saúde. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima semana aqui no Momento Saúde na TV Caravela, 7h30 da noite. É isso aí, obrigado, Tatiane, psicóloga, de estar aí respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E você pode mandar a sua pergunta, manda a sua pergunta, coloca o nome. Se caso você não quiser colocar o nome, é só colocar uma observação que não quer ser identificado, mas pode fazer qualquer pergunta para a psicóloga Tatiane, e pode ser mais de uma pergunta, e neste telefone que está aí na tela do seu televisor. É isso aí, é o telefone da TV Caravelas. Mande as perguntas e interage com a gente aí. Espero que a gente aí esteja aí respondendo com esclarecimento aí no quadro Saúde Mental. Então, voltando aqui, doutor, então no caso, depois que faz a cirurgia, como que é a pós-cirurgia? Eu acho que
toda pós-cirurgia tem que ter um repouso, né? Tem que ter um repouso, né? 3 a 4 dias um repouso, depois começa a andar dentro de casa, a deambular, né? Para poder incentivar o intestino a funcionar, voltar ao funcionamento normal. A dieta, a alimentação é importante, né? Importante. Começa com uma dieta leve, bem branda, de acordo que vai tolerando, aí depois passa para uma alimentação pastosa, até chegar, né, na alimentação normal do dia a dia. Eu acho que até antes da cirurgia mesmo, que tem pessoas que sentem dor até fazer cirurgia. Eu acho que até a dieta é importante, porque caso você tenha que usar o banheiro e o intestino está assim, né, está preguiçoso, você tem que fazer força, é pior ainda, né, para quem está com hérnia. Todo esforço, né, que precisa fazer com a musculatura do abdômen, né, toda a pressão que a gente coloca sobre o nosso abdômen, ele é um fator de risco para o desenvolvimento da hérnia, ou então para que essa hérnia que está ali quietinha possa, né, sair do local e causar dor. Sim. Doutora, obrigado mais uma vez, tá? E eu queria que você desse aí um recadinho, né? Que aqui no Momento Saúde é de lei, é tradição, o recado aos telespectadores no final do programa. O recado é esse, sabe? Perceber um carocinho na região da virilha, ou que seja do lado direito ou esquerdo, não fique com receio, procure atendimento médico, sabe? Para fazer o diagnóstico, se realmente for uma hérnia, não tenha medo da cirurgia, dê entrada nos papéis, né? Para poder fazer tudo com calma, tudo planejado, sai melhor, né? Do que um dia precisar fazer de urgência. Isso aí, doutora, muito obrigado, tá? E espero que você esteja mais aqui com a gente. E o Momento Saúde fica por aqui. Até a semana que vem, assim, se Deus quiser. Tchau, tchau. Assista agora os erros de gravação do Momento Saúde. Errou, não tem perdão, vai para os micos do mês. Ah, sim. Gente, esse procedimento aí é um procedimento simples, né? Não leva nem 1 hora, né, de procedimento. Cortou aí. E no exame de imagem ou na outra? Desculpa, é porque eu tô pegando em bala aqui. Beleza, não, tá bom, desculpa. É porque às vezes eu pego embalo que não tá aqui, não, mas beleza. Erros de gravação do Momento Saúde. Errou, não tem perdão, vai para os micos do mês.